Quem já cometeu algum deslize com a crase, levante a mão. Lógico, né, gente? Porque a crase envolve mais elementos do que a gente pode imaginar num primeiro momento. Mas se você tem dificuldade com crase, fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar o que é a crase, o que você precisa fazer para nunca mais errar a crase e, de quebra, ainda vou corrigir alguns exercícios de um desafio que eu fiz no ano passado, em 2022, lá no meu perfil do Instagram. Aliás, se você não me segue por lá ainda, eu vou deixar meu arroba aqui embaixo para você. Desde 2021, todas as quintas-feiras, eu deixo um desafio nos stories para vocês treinarem o português do dia a dia. Não fique de fora do próximo desafio, você ouviu que é de graça, né? E aí, bora entrar no universo da crase? Então bora! Hello, eu sou a Nina Neves e já vou começar com os dois pés no peito explicando o que é a crase. A crase é o casamento de dois ás, são dois ás sobrepostos. Casamento? Como assim? Eu vou explicar. Vou à Itália no ano que vem. Eu espero que eu esteja profetizando que isso não seja só um exemplo. Voltando para o exemplo. Vou à Itália no ano que vem. Como é que eu sei que essa frase tem crase? Porque ela tem um acento grave no A. Então a crase não é o acento grave? Não, gente. A crase é o fenômeno de você ter dois As sobrepostos. O sinal grave, ele tá ali só indicando. Tá vendo esse A aqui que tá aqui sozinho, ó? Tem uma fofoca aqui. É como se fosse uma seta em neon falando assim, gente, tá vendo esse A? Não tem um A só não, são dois. Como assim dois As? Tem dois As ali? Tem, e vou te provar. Olha esse exemplo. Vou à Itália no ano que vem. O A, que está em azul, é o que pertence ao verbo ir. Quem vai a algum lugar. Ok, e o segundo A, esse vermelhinho? Ele pertence à Itália, que é um país determinado pelo artigo feminino a. Então você fala a Itália? Ou você fala o Itália? É a Itália, né? Então, Itália é um país determinado pelo artigo feminino a. Então, aqui, vou à Itália, nós temos dois As. Mas já pensou se você tivesse que escrever vou à Itália? Que infortúnio! Então, o que é a crase? É a junção desses dois As e ele vira um Azinho só. Vamos continuar no exemplo. Aqui a gente uniu esses dois As, o A azul com o A vermelho, e ficou um Azinho roxo. Ok, então aqui nós temos um A só. E aí, eu vou deixar só um A? Não posso deixar só um A. Eu tenho que indicar que ali tem dois As ao invés de um. E quem que vai indicar isso? O acento grave. Entendeu porque a gente usa ele no caso da crase? Muito bem, eu já te expliquei o que é a crase. Agora eu vou te dizer o que é necessário para que você nunca mais erre crase. São duas coisas. Primeiro, eu preciso verificar a palavra que está antes desse A que você está julgando se tem crase ou não. Essa palavra, eu tenho que verificar a regência dela. E aí, o que eu tenho que julgar? Essa palavra precisa de preposição? Ok. Se sim, é a preposição a, então eu tenho que saber a regência. Se a palavra for um verbo, eu tenho que procurar por regência verbal. Se não for um verbo, eu preciso procurar por regência nominal. Mas procurar onde? Ué, gente, no Google. Pegando o exemplo que eu dei, vou à Itália no ano que vem. A gente teve que julgar o verbo ir, né? Como que eu vou fazer? Vou mostrar para você. Então, você vai entrar no Google e vai digitar regência do verbo ir. E aí você vai cair direto num site de conjugação de verbos. E aí ele vai trazer o verbo ir, estabelece regência com a preposição a, quando transmite o sentido de se deslocar para algum lugar. Então é isso que vocês vão precisar fazer. Vocês vão buscar a regência dessa palavra no Google. Se você não souber a regência, busca no Google só para tirar dúvida. Ok. E a segunda coisa que você precisa ver, essa palavra que vem depois do A, ela necessariamente precisa ser ou feminina ou ter uma palavra feminina subentendida. Bom, então se essa segunda palavra sempre precisa ser feminina ou ter uma palavra feminina subentendida, fiquem espertos com palavras masculinas. Elas nunca vão ter crase se não tiver uma palavra feminina subentendida antes. Fiquem espertos também com pronomes
pronomes pessoais e pronomes de tratamento, tipo eu, ele, ela, nós, vossa senhoria, você. Nada disso tem o artigo a antes. Verbos no infinitivo também não tem artigo a antes de verbo no infinitivo. E também palavras de sentido indefinido, tipo nada, tudo, nenhum, ninguém. Sabe? Essas palavras que eu acabei de citar não pedem artigo feminino antes delas e, portanto, nunca tem crase. Já coloca no seu post-it e já cola no seu ambiente de trabalho ou de estudo. Resumindo, o que você precisa saber para nunca errar? Regência da palavra que vem antes do a e se a palavra que vem depois do a é feminina. Sabendo isso, dificilmente você vai errar crase daqui por diante. Nossa, só esse primeiro bloco já valeu o quê? Um super like e que mais? Uma inscrição com direito a sininho e tudo, né não? Mas espere, não é só isso que eu tenho para você hoje. Como eu já te prometi no início desse vídeo, eu ainda vou trazer exemplos de um desafio de 2022 que eu fiz lá no meu Instagram sobre crase. Vamos partir para a correção? Primeiro, quando eu era criança, gostava de ir à escola a pé. Nesse exercício, nós temos duas lacunas. A primeira, gostava de ir à escola. Nós já vimos que o verbo ir pede a preposição a. Então, o primeiro a nós já temos. E escola é a palavra feminina? Sim. Então, ir à escola, primeiro a, primeira lacuna, temos a crase. E a segunda, a palavra que vem antes do a é escola. Escola pede preposição? Não. Então, o único a que nós temos aí é o da locução adverbial a pé, que também não tem crase. Até porque a palavra pé é masculina, né? Então, a resposta ficou a terceira opção. Primeiro a com crase, segundo a sem crase. Segunda, fez alusão a uma obra de Clarice Lispector. Fez alusão. Quem faz alusão a algo. Ok, então temos o primeiro a. Beleza. E uma? Tem artigo a antes de uma? Não. Nós não temos artigo feminino antes de um, uma, uns, umas. Então, não tem crase. Se fosse, fez alusão à obra de Clarice Lispector sem esse uma, aí teria a crase. Por quê? Porque a palavra obra é uma palavra feminina. Aqui, como a próxima palavra é uma, não tem crase. A resposta é a primeira. Terceira, alguns políticos fizeram crítica à CPI. Bom, quem faz crítica a alguma coisa. Então, primeiro a nós já temos. Beleza. E CPI? O que é CPI? Você sabe? CPI é uma sigla para Comissão Parlamentar de Inquérito. É a comissão? Sim, é uma palavra feminina. Então, nós já temos o a de crítica e agora temos o a de CPI. Juntou, temos um a com crase aí. A resposta é a segunda. Quarta, não deve nada a ninguém, mas não tem R$1 na carteira. Esse aqui, não deve nada a ninguém. Quem deve, deve alguma coisa a alguém. Então, do verbo dever, nós temos a preposição a. Ok. E o que vem depois? Ninguém. Essa palavra indefinida, lembra que eu falei para vocês? Tomem cuidado com essas palavras de sentido indefinido. Ninguém, além de não ser uma palavra feminina, ainda tem esse sentido indefinido. Então, não tem crase nessa aí. A correta é a primeira. Quinta e última. Por favor, preencha o formulário a caneta. Bom, aqui a locução adverbial a caneta sempre tem crase. Nesse caso, a questão ela é semântica, tem a ver com sentido, sabe? Para evitar o quê? Ambiguidade. É o mesmo caso daquela frase coma à vontade por R$25. Esse coma à vontade também é uma locução adverbial e também é sempre grafado com crase para evitar ambiguidade. Então, a resposta aqui é a caneta com crase. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Não prometi nada nesse vídeo, entreguei tudo, hein? Ó, modéstia à parte com crase. Eu gostei muito, espero que você tenha gostado também. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça do meu like e também de se inscrever no canal para você não perder nenhum vídeo novo e também porque isso ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube. Então é isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijinho, fui!